Olá, Thaís, como é que tá? Tudo bem? Olá, tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bom. Melhorando o ângulo aqui. É, vai ajustando, né? E daí, Thaís, tudo bem? Obrigado, viu? Quero te agradecer, obrigado por vir, obrigado por participar aqui, é sempre um grande aprendizado, né? Eu já te acompanho há um bom tempo e quando eu te fiz o convite, assim, fiquei até, eu confesso que um pouquinho preocupado, falei, tomara que aceite, porque eu gosto de pessoas que passam técnicas de estudo assim, porque como eu disse agora há pouco, né? Muitas vezes uma conversa, uma frase, assim, que faz um estalo na cabeça do aluno, que ele fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso, ou, né, vou aplicar isso aqui agora e aí faz uma enorme diferença e vira a chave e as coisas andam, né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Passo a palavra para você, fica à vontade para contar um pouquinho sobre esses passos, 5 passos para uma boa preparação. Maravilha. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Se quiserem chamar os amigos, né, concurseiros, aproveitem, compartilhem essa live, porque hoje a gente vai ter um bate-papo aqui muito interessante sobre técnicas e métodos de estudo. Então, meu nome é Thaís Silva, tá? Eu sou mentora em concursos públicos. Atualmente eu estou enquanto analista judiciária no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mas a minha trajetória no mundo dos concursos ela já é longa. Então, eu já passei em outros concursos. Atualmente estou aprovada em 8. Já tomei posse em alguns, esse é o meu terceiro de posse. Já tive algumas desistências, né? Inclusive, tem 2 meses que eu assinei termo de desistência do TJSP. Olha só. Passei lá também, assinei termo de desistência. Ao que tudo indica, no mês que vem uma outra também, uma outra nomeação que eu vou assinar termo de desistência. E vem o TJMG em breve também, que eu também vou assinar termo de desistência. Opa, que beleza! Que Pois bom, é, né? Muito bom esse termo de existência, porque você faz a fila andar, faz né? a Ajuda quem andar. tá na Isso aí é luta. responsabilidade social do É, concurseiro, né? é, Assinar termo de desistência para o próximo entrar. E exatamente. aí, Luiz me fez o convite para poder conversar um pouco com vocês, então aceitei com muita alegria. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os passos para ajudar a gente nessa organização. O que a gente precisa para poder ser aprovado ou aprovado em concurso público? Então, como eu já tenho uma bagagem acumulada, a ideia é trazer para vocês alguns pontos que são importantes, pontos que muitas vezes são negligenciados por concurseiros, para a gente parar de bater cabeça. Porque no início da nossa preparação, a gente fica fazendo várias e várias coisas que não tem necessidade. E a gente não sabe. Então, o objetivo é justamente tentar encurtar para vocês esse caminho. Antes de falar dos 5 pontos, eu acho que é muito importante, Luiz, a gente trazer as definições. Então, a gente tem que minimamente entender o que é uma área de foco. Porque é muito comum. Entrei no mundo dos concursos. Resolvi ser concurseiro. Eu quero fazer todos os concursos. E o pessoal começa a tirar para tudo quanto é lado. E faz o do Banco do Brasil, e faz do INSS, e faz do tribunal, e vai fazendo aquela salada de frutas. Sem entender que entender o que é uma área de foco e delimitar essa área de foco é muito importante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Nós precisamos delimitar uma área de foco. E por que disso? Porque se a área de foco é de banco, vão cobrar matérias voltadas para banco. Matemática financeira, vai exigir um pouco mais de você de técnicas de negociação. Se é da área de tribunais, vai exigir de você um direito civil, um processual civil. Se é de uma outra área da educação, vai exigir legislações próprias da educação. E nós precisamos, enquanto concurseiros e concurseiras que somos, ser estratégicos. Quando a gente delimita uma área de foco, a gente está fazendo o quê? Restringindo a um número limitado de matérias que a gente vai estudar. Então, a gente para de querer ficar estudando várias matérias, porque a gente tem um norte. Dentro da minha área, as matérias mais cobradas são A, B, C e D. E aí, o que eu convido vocês nesse momento? A partir do momento que você identificar a sua área de foco, você se tornar um expert, você se tornar um especialista naquelas matérias.
Você tem que dar aula? Não, você não tem que virar professor. Mas você tem que dominar as matérias da forma como elas caem nos concursos públicos. Porque a partir do momento que a gente domina o português do concurso público, a informática do concurso público, o constitucional do concurso público, a gente começa a moldar o olhar. Moldar o olhar vai ser muito importante para poder acelerar a nossa aprovação. Então, sim, é muito importante definir uma área de foco e, logicamente, definir o nosso concurso. Então, quando a gente tem isso bem definido, a gente consegue seguir e aí sim se organizar, que já seriam os outros passos. Então, acho que esse é o primeiro passo, Luiz, assim, entender o que a gente quer fazer, entender qual que é essa área de foco, quais são os potenciais concursos dentro dessa área de foco e quais matérias são mais cobradas. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Perfeito, Thaís. E me diz uma coisa, quão específico precisa ser essa área de foco? Eu digo, por exemplo, se for a área de tribunais, né, que é a área que eu domine um pouco melhor. Preciso ser específico, olha, só faço TRTs, só faço TRS, só faço TRFs, ou amplia um pouquinho para tribunais federais, tribunais estaduais, como que você sugere? Eu sugiro não restringir tanto. Por quê? Ano passado, esse ano, a gente veio a onda do TRT, mas essa onda ela vai embora. O TRE ele vai vir na onda, mas vai vir embora. E a gente foi concurseiro cair. O que a gente tem que pensar? Um concurso de TRT, a depender do cargo, vai exigir o direito do trabalho. Ok, mas as outras matérias, o português da vida, a informática da vida, o constitucional da vida, são transversais. Eles vão passar por todos os tribunais. Não é mais eficiente, não faz mais sentido, a gente não é mais estratégico quando a gente constrói uma boa base, uma base robusta. Nessas que mais caem, e aí surgiu o TRE, é a onda. Então tá, agora eu vou estudar o direito eleitoral. Veio a onda do TRT. Opa, agora eu vou estudar o do trabalho. Então a gente pode ser estratégico para não ficar engessado, e ao ficar engessado, às vezes, perder a oportunidade de um outro concurso, que era só inserir uma outra matéria, que não seria mudar o foco. Por isso eu acho legal dar uma ampliada. Perfeito. Pode prosseguir, obrigado. Maravilha, ótimo. Então, falamos já das definições, definiu a área de foco, definiu ali o seu concurso ou os seus concursos. Tem até um post que está para sair no meu Instagram que eu falo sobre isso. Quem sabe não ter uns 2 concursos ali, para você conseguir ter uma dimensão, porque assim você estuda para um, sabendo que tem uma outra possibilidade dentro da mesma área. Nada que vá fugir. Feito isso, é preciso a gente fazer definições iniciais. Eu vou estudar por cursinho? Eu vou estudar com mentoria? Eu vou estudar sozinho? Eu vou adquirir material? E esse material ele vai ser mais de videoaula ou de PDF? Eu vou partir só para a lei seca? Nós precisamos ter dimensão de qual material e qual vai ser a nossa forma de estudo. Porque o que eu mais vejo é gente que senta, e eu ouço isso toda semana. Eu sempre penso o que é que eu vou estudar. E não dá para ser assim, porque isso não é estudo organizado. Se você senta até você pensar, hoje eu acho que eu quero isso, seu tempo de estudo está passando, seu processo de estudos está sendo ineficiente. Na grande maioria das vezes, a pessoa escolhe o que tem mais facilidade e o que tem mais dificuldade está ficando, sendo que a lógica tinha que ser o contrário, focar nas nossas dificuldades para corrigir, e aí a gente vai estudando de forma totalmente desordenada. E é exatamente por isso que tem uma frase, aí a Grace está falando, fico perdida. Por que fica perdida? Porque você, de fato, não tem uma organização prévia. E eu vejo, Liz, muita gente achando que é bobagem. Não precisa se organizar. Que esse negócio de organização é coisa de coach. O pessoal ama falar isso. E não é. Organização é coisa de gente que é experiente e que tá te dando a dica. Tem que se organizar. Tem uma frase muito falada no mundo dos concursos. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. E não é bem assim, não. Por quê? Você senta e coloca a bunda na cadeira. Você tem que estudar. Você vai estudar o quê? Quais são os tópicos? Qual é a ordem desses tópicos? Por quais materiais? O
que é estudar, afinal de contas? É só ler? É ver videoaula? Tem que anotar alguma coisa? Eu vou revisar isso em algum momento? Eu tenho que fazer questões? Quantas questões são? São tantas perguntas, são tantos questionamentos, que se a gente não se antecipa para pensar no nosso processo de estudos, a gente faz de qualquer jeito. E o fazer de qualquer jeito é chegar daqui um mês e meio, a gente não sabe o que a gente viu, o que está faltando, o que precisa priorizar, e aí o estudo vai por água abaixo. E a pessoa, às vezes, não consegue parar e pensar assim, eu achei melhor parar agora e reorganizar. Não, a pessoa vai tocando do jeito que tá e vira a maior bagunça. Por isso que eu entendo que a organização é muito importante. E a organização tem que se fazer presente no início. Você definiu o seu concurso, sua área de foco. Vou estudar por cursinho? Peraí, agora nós vamos nos organizar. E é justamente por isso que o Luiz me convidou para vir falar aqui desses 5 passos. Então, nós vamos hoje falar dos 5 passos que vão te ajudar a se organizar melhor e, ao se organizar melhor, consequentemente, nós vamos conseguir alcançar a aprovação de forma mais assertiva, efetiva e mais rápida. Então, acho que esse é o ponto, Luiz. A introdução está feita. Perfeito, perfeito. Muito bom. Pode prosseguir aí, Thaís. Pode ir. Eu falo demais. Eu falo, meus alunos sabem. Eu falo, meu Deus, eu falo demais. É muito tempo de conhecimento acumulado. Exatamente, né? 1 hora assim parece pouco, né? Mas que legal, que legal. Vamos embora, pode ir falando, fica à vontade. O microfone é seu. Beleza. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Fizemos todas as definições, tá tudo certo. Agora nós vamos fazer o quê? Você já sabe o seu concurso, já sabe o seu cursinho, tá tudo resolvido. Nós precisamos organizar o tempo. A organização do tempo é ponto-chave no nosso processo de estudos. A gente precisa organizar o nosso tempo justamente para a gente saber. Eu vou ter 1 hora de estudos? Eu vou ter 2 horas de estudo? Eu vou ter 3? A gente precisa ter dimensão do nosso dia a dia. Porque, normalmente, o concurseiro ele não é só concurseiro. Tem pessoas que, sim, podem ficar o dia todo por conta dos estudos. Mas a grande maioria não. Está trabalhando, estudando, está fazendo faculdade, estudando, está trabalhando, fazendo faculdade e estudando. E cuidando de filho. Cuidando de filho, cuidando de casa, tendo que ser esposa, esposo, namorado, namorada. E administrar isso tudo não é fácil, não. Então, o que a gente tem que pensar? Eu preciso desenhar o meu dia. Porque é muito fácil a gente falar assim, eu não tenho tempo. A gente precisa colocar no papel para a gente perceber quais são as pequenas brechas. O que tem ali dentro do meu dia a dia que eu posso pegar essa atividade que é mais flexível e jogar para cá para liberar um espacinho aqui embaixo? O que eu posso reorganizar na minha rotina? Então, o meu horário de trabalho, meu horário de faculdade, eles são trancados. Mas o horário da academia, às vezes, não é. O horário de você fazer faxina na casa, às vezes, não é. O horário da sua terapia, às vezes, não é. Então, se você reorganiza, você mantém o processo de estudos enquanto um compromisso. Então, uma coisa que eu sempre digo, processo de estudos não é obrigação. Porque a obrigação a gente faz com peso nos ombros, aquilo fica cansativo, fica insustentável e na primeira oportunidade você vai deixar de fazer. O que eu convido? Trocar essa lógica da obrigação pelo compromisso. Então, eu me comprometo com o meu processo de estudos, com o meu planejamento, com o meu sonho, com a minha mudança de vida. Porque quando você vê o processo de estudos enquanto um compromisso, você pode estar cansado ou cansada, mas você está lá estudando. Por quê? Objetivo. Você sabe o que você quer alcançar. Você sabe o que você precisa fazer para alcançar. Então, a organização do tempo, que é o nosso primeiro passo, ela precisa ser feita com sabedoria, com desenhando o seu dia, não é pensando. Coloque no papel, porque eu tenho certeza que aí você vai ver 30 minutinhos aqui, 40 ali, 20 ali, que você pode reorganizar e utilizar. E não tem nada disso de, eu tenho só 30 minutos. Todo tempo é tempo. São 30 minutos,
faça os 30 minutos com a máxima qualidade. Não precisa se preocupar. O processo de estudo vai ficar muito picado. Sim, vai ficar picado. Mas tem uma coisa que eu sempre digo. Existe o ideal e o real. O ideal, sentar e conseguir fazer ali suas 3 horas, suas 4 horas. O real, fazer picadinho. Se é o que você tem, se é a sua realidade, a gente tem que trabalhar com o que é possível. Quanto mais possível, quanto mais palpável for a organização do seu tempo, mais você vai conseguir cumprir. Porque tem gente que sabe, Luiz, que não dá conta de fazer 2 horas de estudo direto. E quer colocar lá que vai fazer 3. Não fica uma semana. Não dá conta. Por que não dá conta? Porque a pessoa, ela mesmo se conhecendo, quer colocar uma meta que ela não vai conseguir alcançar. Faz muito mais sentido você trabalhar com metas pequenas. Conseguir, aumenta um pouquinho. Conseguiu, aumenta um pouquinho. Conseguiu, aumenta mais um pouco. Não é que você vai ficar sempre estudando 1h30 ou 2 horas. Mas se você faz de forma escalonada, de forma gradual, você consegue perceber sua evolução. Você fica feliz porque você vai cada vez mais ultrapassando os seus limites. Isso vai te dando conforto para você seguir em frente. Então, acho que isso é muito importante. Perfeito. Perfeito. Tempo, né? Isso aí. Tem Organização. várias coisas aqui no chat. A gente deixa para depois, vai respondendo como que é. Pode ser. Acho que pode ser, sim. Deixa eu ir vendo aqui. Deixa eu ver. Vou começar aqui pela cena do Matheus. Geralmente, quem tem 3 horas ou mais se sente culpado por não estar estudando, né? Ficar por conta pode ser uma ilusão, ele diz, né? Sim, real. Assim, eu conversei isso com os meus alunos recentemente. Eu estou aproveitando essa lógica do Setembro Amarelo, que é para a gente trabalhar a prevenção não só do suicídio, mas também a saúde mental do concurseiro. Porque a gente, quando é concurseiro, a gente acha que é máquina. A gente não pode adoecer, a gente não pode passar mal, a gente não pode se sentir cansado. A gente tem que produzir sempre. A gente tem isso. Então, eu estou trabalhando esses temas de saúde mental esse mês de setembro. E num desses temas, né, uma dessas conversas, a gente conversou justamente sobre isso. É difícil para quem tem pouco tempo, mas também é muito difícil para quem tem muito tempo, em razão da pressão. A autocobrança, que é quando a pessoa mesmo se cobra, a pressão da família que fala, você só estuda, você só faz isso. Então, assim, gente, tá difícil para todo mundo. Não tem essa de que tá fácil. Cada um com a sua cruz, cada um com seus problemas, e nós precisamos administrar para dar conta. É isso mesmo, tá? Perfeito. Então, vamos continuar. Vou trazer mais um passo, pode ser? Pode, claro. Siga. Maravilha. Então, passo 1, organização do tempo. Você organizou o seu tempo, você vai passar para o passo 2, organização dos materiais. Por quê? Como a gente conversou, nas definições iniciais você já definiu. Eu vou estudar por cursinho, ou eu vou estudar pelo material que eu tenho aqui. Mas esse material, ele não está organizado para te atender. Você precisa analisar o material, analisar o cursinho e identificar, olha, aqui eu vou estudar por videoaula, aqui eu vou estudar por PDF, aqui eu vou ir pela lei seca. Se a gente não tem uma dimensão do que dá certo pra gente, a gente só fica reproduzindo o que a gente ouve por aí. Fulano falou que tem que estudar assim. Ciclano falou que é desse jeito. E uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, a gente quer tanto se apegar a uma coisa que dá certo, que a gente vai juntando métodos totalmente diferentes e quer juntar e achar que vai funcionar. E às vezes não vai. Então, o que a gente tem que pensar? Se eu tenho muita dificuldade no raciocínio lógico, eu não vou estudar por PDF porque alguém falou que é por PDF. Eu vou ter que estudar por videoaula com um professor me conduzindo. E talvez eu vou ter que contratar um professor particular para me ajudar naquele ponto que nem a videoaula resolveu. Mas isso é meu, Thaís.
Porque talvez você tenha muita facilidade em exatas, mas no português você escorrega muito. Então, a gente tem que fazer uma leitura do material sempre a partir da nossa vivência. Não existe isso que serve para todo mundo. Você tem ali uma base, aí você vai moldando. Aqui eu vou pegar essa matéria pela videoaula, essa aqui pelo PDF, e tá tudo bem você ter escolhido o PDF e depois ver pelo PDF não deu certo, troca, vai lá pela videoaula. Por quê? Porque a gente tem que ter sempre em mente que é muito importante construir conhecimento. A construção de conhecimento é assim, é um ponto-chave do nosso processo de estudos, que é o quê? Você entender o conteúdo que você estudou e não apenas entender, mas você fixar e introjetar. Porque aquilo que a gente entende, talvez eu esteja aqui falando e vocês estão aí do outro lado, estão entendendo. Mas se ficar só no entendimento, vai passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vocês vão esquecer. Isso é natural. Então, para que você não esqueça, isso precisa estar introjetado. Como é que a gente introjeta? Quando a gente coloca em prática, quando a gente vê isso frequentemente, quando a gente revisa. E aí eu já vou articular esse ponto com o passo 3, que é a definição de um método de estudos. É muito importante que você, ao definir o seu tempo, ao definir e organizar os seus materiais, até isso bem desenhado, consiga identificar como é que de fato eu vou estudar. Qual que é o método que se encaixa para mim? Porque método de estudos existem muitos no mercado. Muitos, muitos, muitos. E aí, não tem fórmula mágica, não tem receita pronta. Existem métodos que vão potencializar, que vão facilitar, mas que não vão te entregar o conhecimento todo pronto. Você que vai ter que construir esse conhecimento. E a lógica do método de estudos é justamente essa. Você identificar o que é que dá certo para mim. Dá certo para mim produzir mapa mental? Dá certo para mim fazer fichamento? Dá certo para mim só trabalhar flashcard? E se você não sabe quais são essas técnicas, você, concurseiro, precisa conhecer para ver o que vai se adequar ou não para você. Eu, Thaís, amo mapa mental, mas tem gente que não gosta, porque tem pessoas que não são visuais. Eu sou. Você é uma pessoa visual? Se você não for visual, não vai atender. Então, não tem essa de todo mundo usa mapa mental. Não. Como bem dizem as mães, você não é todo mundo. Então, se você não é todo mundo, o que dá certo para você? Quanto mais personalizado, quanto mais individualizado, mais chance de dar certo. Porque vai atender a sua rotina, as suas dificuldades, as suas potencialidades, que é aquilo que você já tem a manha de fazer. E aí você evolui. Então, eu até falei com o Luiz, eu tenho um método de estudos, o método dos 4 estudos. Eu criei esse método quando eu estava lá na minha época de concurseira ferrenha, lá no ano 2018, 2019, que foi quando eu passei em 3 concursos em 2019, eu fechei o meu método. Só que ele continua em reajuste. Ele não ficou lá em 2019. Por quê? Porque os concursos estão mudando a todo tempo. Então, eu fui atualizando o método com o tempo. Então, você tem que ver. O método dos 4 estudos dá certo para você? Ótimo! Segue ele. Não dá certo, não? Procura outro que segue. Você não tem que se adequar ao método. Você não tem que se adequar ao material. Não, pelo contrário. É o material que tem que se adequar a você. Se não adequa, você troca. Então, se a linguagem do professor está muito rebuscada, está muito difícil, você faz o quê? Você troca. Se o professor fica com muita piadinha e você desconcentra, você troca. E eu vejo, Luiz, que as pessoas elas querem pegar aquilo assim. Todo mundo fala que esse aí é o top das galáxias. Então, ele tem que ser o top das galáxias para mim. E não vai ser. Às vezes não vai ser. Então, se não dá certo para você, busque algo que te atenda. Simples, avançado, não importa. Busque uma coisa que te atenda e que te faça construir conhecimento. Sempre tenham isso em mente. Vocês têm que
avançar aos poucos, entender o conteúdo. O conteúdo ele precisa ser revisado frequentemente para você conseguir fixá-lo. Você precisa aplicar para identificar como que isso cai em prova. Não adianta ficar só na teoria, não adianta ficar só na leitura, se você não vê como que isso cai em prova. Lembrando que a sua prova é feita de questões, sua prova não é feita só de teoria. Então, é importante que você execute um método que proporcione com que você alcance a construção de conhecimento. Sabendo, pessoal, que não é nada do dia para a noite. E eu sei que a gente que é concurseiro é ansioso demais. A gente quer se tornar concurseiro hoje e passar com 3 meses. E ser nomeado com 6. Nós somos ansiosos. Eu sei. Mas não é bem por aí, não. Pode ser rápido? Pode. Mas pode demorar também. E a gente tem que conseguir administrar. E a gente tem que entender que talvez vá levar um tempo. Por quê? Porque processo de aprendizado é aos poucos, é lento, mas se você fizer de forma constante, você vai fixar, vai dar certo. Mas acho que é importante também de ponderar essa questão do tempo, porque a ansiedade ela é muito presente no mundo dos concursos e às vezes a gente se frustra porque a gente olha a história do outro que passou com 3 meses, com 6 meses e a gente está aí com 1 ano e meio e nada. E a gente começa a desacreditar da gente. Não é porque o outro passou com menos tempo que você vai passar também. São muitos os fatores e tá tudo bem. Por quê? O importante é você identificar como é que você estuda, o que dá certo para você. Peguem isso, o que dá certo para você. Quanto mais personalizado, quanto mais individualizado, mais chance tem que dar certo. Porque, de fato, vai conseguir contemplar o que você precisa para construir conhecimento. Eu acho que esses, assim, são pontos bem interessantes, Luiz. Perfeito. Eu acho perfeito isso que você está falando, assim, até da frustração aí. O que eu vejo muito acontecendo é a pessoa, ela estuda pela cabeça do concorrente dela. Não é simplesmente do que outra pessoa falou. Porque acontece muito, a pessoa começou a estudar. Aí ela entra num grupo do concurso dela. Vamos pegar agora, por exemplo, TRT de Santa Catarina. Ela está num grupo que tem lá 500 pessoas que vão fazer o concurso do TRT de Santa Catarina para o mesmo cargo dela. E aí ela começa a estudar pela forma que o concorrente dela está dizendo que é o melhor do mundo, né? E eu atendi, não sei se você já viu falando sobre isso, ano passado eu atendi algumas pessoas que estudavam para o INSS, fiz várias mentorias gratuitas, sabe? E não sei se vai acreditar, mas alguns, não foi só um, não, que dizia o seguinte, até com um sorriso no rosto. Eu gosto de compartilhar material desatualizado, porque daí o meu concorrente, ele tá indo mal, eu vou eliminando o pessoal desse jeito. Olha que maldade, Thaís, olha, isso é muita maldade, né? Mas aí você vê como que é, pô, e no grupo que ele não podia mais, não podia compartilhar material ali, mas tinha ali 2.500 pessoas. Então, pensa, é um material desatualizado que complica a vida de todo mundo. Ah, um amigo meu passou usando esse material aqui. Dê uma olhada, pessoal, daí compartilha. Aí a pessoa, aquela que tá sem o método, tá sem o tempo, sem a organização, pega aquilo e fala, não, eu tenho que estudar porque ele falou que dá certo. E aí lê e às vezes não entende, né? Mais ou menos isso como você disse também com o professor. A pessoa fala, não, tal professor é o top das galáxias. Aí assiste a aula dele e não consegue entender. Daí causa essa frustração também, né? Porque pensa, pô, se todo mundo aprende com esse professor e eu não estou conseguindo, o problema está em mim, eu que sou burro, eu que não sirvo para isso, e aí a pessoa nem entende para outra, ela muitas vezes desiste porque ela está, né, assim, desamparada, né, nessa situação. Verdade, e assim, só como você abriu esse parênteses, assim, eu acho que é um dever meu falar sobre isso. Grupos de WhatsApp. Pessoal, os grupos auxiliam muito, se você souber filtrar. Se você não souber filtrar, o grupo só te atrapalha. O grupo gera ansiedade, o grupo gera uma sensação de que você está para trás, que tá todo mundo bem, menos você. O grupo te desestabiliza emocionalmente Muito. e o grupo te faz desistir. Se você não souber utilizar grupos de WhatsApp com sabedoria,
Tem aquela parábola. Ser filtro e não esponja. Se você for esponja, não entre, porque vai te prejudicar. E o que você falou, Luiz, de pessoal compartilhando material desatualizado, essa eu nunca tinha ouvido, não. Mas o que eu já ouvi é que o pessoal fala assim, isso eu já vi várias vezes. Fechei o edital já 2 vezes. A mais pura mentira! A mentira mais lavada do mundo. Sempre tem gente que acredita. E o que eu já recebi de pedido, às vezes até de socorro, Thaís, o pessoal já fechou o edital e eu ainda não fechei. E isso vai gerando um sentimento de incapacidade na pessoa, que a pessoa paralisa. E é pura mentira, gente. Já tem gente que falou comigo. Eu fico falando essas coisas no grupo só para o povo desistir. Tá entendendo? Bem, Uma E o pior é quando eles maldade. generalizam, né? Generalizam. Ainda fala, todo mundo fechou o edital, né? Fala, não, todo mundo fez. Pior que a sensação é essa. Você olha num grupo, vê 2, 3 pessoas falando a mesma coisa. Todo mundo fechou o edital e eu tô aqui, ainda falta, né? Não tô acertando nem 40% das questões. É bem isso mesmo. Fechei o edital 2 O vezes. desempenho também é outra coisa que é uma mentira. Tô fazendo 90%, tudo mentira. Não acreditem em grupo de WhatsApp. Não fica acreditando cegamente nas coisas, não. Por isso tá falando aí, não dá para acreditar nem no material, a depender de quem manda. Quem dirá nessas informações soltas, né? Exatamente. Eu já sou um pouquinho mais radical até que você, Thaís. Eu arrisco dizer que é melhor nem entrar, é melhor sair dos grupos de WhatsApp. E o que eu sugiro é, os professores hoje em dia têm canal no Telegram, siga 2 professores ali de cada matéria e 2 que passam técnicas de estudo, você vai receber o material de qualidade. Verdade. Né? E se você, por acaso, tiver alguma dúvida, você tem que cobrar. Você vai lá no perfil dele e fala, ó, professor, você está compartilhando material desatualizado aqui. E ele vai tentar resolver, ele vai correr atrás diferentemente dessa situação, né? Um grupo WhatsApp que tem todo mundo ali jogado ali, né? Solto, né? Abstrato. Isso é verdade, isso é verdade. Mas Perfeito. então é isso, assim, parênteses fechado. Perfeito. Pode me seguir. Eu não vou Voltamos. te atrapalhar aí. Então vamos lá, pessoal. Recapitulando, nós falamos então sobre o primeiro passo, organizar o tempo. Falamos sobre o segundo passo, organizar os materiais. Falamos do terceiro passo, definir o método de estudos e ter um método de estudos que se encaixe na sua rotina e no seu dia a dia. O quarto, definição dos prazos e metas. Então, o que a gente precisa saber? Não trabalhem com extremos, tá? Então, tem gente que não trabalha com prazo. Deixa a vida me levar. E a vida vai levando, o edital sai, às vezes o edital já saiu, a prova chega e você não fechou. Não dá para trabalhar sem prazo. A gente tem que ter prazo. Mas um prazo real, como eu disse para vocês. Existe o ideal e o real. Se você trabalha com um prazo que você tem que fechar todo o conteúdo do português com 15 dias, que é um conteúdo que, a depender do seu método de estudos, com 30 dias você não fecha, quando você rompe o primeiro prazo, quando você extrapola, isso gera um sentimento de frustração gigante, você acha que você não vai dar conta e você desiste. Eu digo isso com muita propriedade, porque como eu trabalho com as mentorias, e eu vou trabalhando os prazos com o pessoal, eu vejo assim, se não sou eu para dizer, oi, tá tudo bem, viu? Não tem problema ter extrapolado o prazo, não, nós vamos negociar. Assim, parece que é o fim do mundo. Então, não trabalhem com prazos que te estrangulem. Então, você tem que trabalhar com um prazo que seja possível você concluir dentro da sua realidade. Se você tem 2 horas para estudar por dia, quantos dias de 2 horas você precisa para vencer aquilo ali que você está estudando? Aquele assunto ou a matéria, vai depender do seu método de estudos. Mas é importante ter clareza que os prazos, eles são importantes, porque eles tendem a nos motivar e manter disciplinados. Mas eles não podem trazer para você uma sensação de abafamento e te limitar quando você não conseguir alcançar. Isso, como é que você vai saber? A partir de você se conhecer. Por isso que eu bato sempre na tecla. Você tem que ter um estudo personalizado e individualizado. Porque você vai saber, prazo para mim é bom ou não?
Se o prazo para mim não é bom, se eu me sinto ansioso ou ansiosa, você vai ter que dar um prazo maior para isso não te prejudicar. Se você é aquela pessoa que trabalha na pressão, você vai trabalhar um prazo mais enxuto, mas lembrando, se for necessário, depois você vai fazer o quê? Reorganizar, reestruturar, trabalhar um prazo maior, repactuar o prazo com você. E a gente tem que ter meta, tá? Precisamos ter meta. Seja meta de questões, a depender do seu processo de estudos, do método que você escolher, você vai ter meta de questão diária, pode ser que você tenha meta de questão semanal, pode ser que você tenha meta de revisões. Isso tudo é versátil. E que bom que é. Por quê? Como você vai dar certo com uma coisa e eu dou certo com outra, você vai precisar ter essas nuances. Mas trabalhem com metas de questões, com metas de revisões, com prazos definidos para que você consiga perceber a evolução no seu processo de estudos e para quando você não conseguir perceber a evolução, você acenda o alerta que você precisa reorganizar. Porque senão você vai assustar, vai chegar no dia da prova e vai estar faltando coisa para ver. Então é muito importante ter essas definições, tá? Perfeito. Aí, tá falando ótimas dicas. Que bom que tá gostando. Fico feliz em saber. E aí eu quero falar do ponto 5, né? Do ponto 5 com vocês, que é o monitoramento do desempenho. E aí, gente, é uma coisa que eu falo. Muito concurseiro, eu sempre falo isso, toda aula minha eu acabo falando isso. Muito concurseiro estuda. Grande parte dos concurseiros produzem material. Alguns concurseiros fazem questões. Poucos concurseiros mapeiam os erros, mas quase nenhum concurseiro monitora desempenho. E quando a gente não monitora desempenho, eu sinto informar, a gente não avança. O que eu vejo de gente falando assim, eu não saio dos 70%, eu não saio de 75%. Toda prova que eu faço, eu não saio disso. Mas a pessoa não para avaliar o processo de estudos. A pessoa não para monitorar o que está fazendo. E às vezes é uma técnica que você tem que mudar. Uma! Às vezes é uma meta que você tem que aumentar. Às vezes é um passo atrás que você tem que dar para poder caminhar para frente. Mas as pessoas, a grande maioria dos concurseiros, estou falando isso com muita tranquilidade, não monitoram desempenho. Monitorar desempenho é essencial. A gente tem que olhar para o nosso processo de estudos. E eu recomendo assim, acabou uma prova hoje, amanhã o gabarito vai sair só mais tarde, ou vai sair no outro dia, você vai descansar. Descansa, relaxa, porque foi pesado mesmo. Saiu o gabarito, você vai ficar ali focado 2, 3 dias para os seus recursos. Acabou, você já tem uma noção da sua nota, de como você foi, nem que seja de forma preliminar, você precisa olhar para o seu processo de estudos que passou. O que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que não deu certo? Por que foi que nessa matéria que eu achei que eu estava muito bem, eu fui mediano? Por que nessa matéria que eu não estudei tanto, eu consegui ir bem? Você tem que traçar como se fosse um diagnóstico. Ninguém quer fazer, dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho. É por isso que a gente contrata mentor para fazer, dá trabalho. Mas, veja, é uma coisa que vai fazer a diferença no seu processo de estudos. É uma coisa que vai te diferenciar da concorrência. Pois se você avalia que na prova anterior você viu vídeo demais que não precisava, você esqueceu de ir na lei seca, que foi muito importante, você percebeu que fez poucas questões, qual que é a tendência? Na próxima preparação, você trabalhar os reajustes. Olha, vou aumentar minha meta de questões. Olha, vou trabalhar a revisão semanal agora, porque do jeito que eu fiz não deu certo. Então, quando a gente olha para trás, a gente identifica, monitora, porque o ideal é monitorar no processo. Mas no pós-edital é difícil, tá? No pós-edital é desafiador. Não deu para monitorar no processo? Monitora depois, avalia depois e aplique as mudanças no próximo. É assim que a gente consegue avançar
É assim que a gente corrige erro e é assim que na próxima preparação você vai melhorar. Então, é muito importante monitorar os erros. E aí, né, eu falei dos 5. Então, vou recapitular com vocês para fechar. Qual foi a introdução? O que eu trouxe? É importante definir a área de foco, definir o concurso e fazer definições iniciais. Cursinho, mentoria, estudo sozinho, videoaula, PDF? Ok. Fez as definições? Organize o seu tempo e a sua rotina. Você vai organizar os seus materiais, separar e deixar tudo pronto para não perder tempo quando sentar para estudar, de fato estudar, porque já vai estar tudo organizado. Definir qual método de estudo se encaixa na sua rotina, no seu dia a dia e o que faz sentido para você. Definir prazos e metas e, por fim, trabalhar o monitoramento do seu processo de estudos. Eu sei que não tem fórmula mágica, mas se você seguir esse passo a passo, você vai estar muito mais perto da sua aprovação. Ah, com certeza. Muito, muito interessante esse passo a passo aqui. Aqui, trazendo um ponto aqui, questão do monitoramento, eu tenho na minha preparação, o monitoramento eu chamo de caixa preta, sabe? Que é o momento que você fez o simulado e no dia seguinte, bem parecido, no dia seguinte você vai olhar o simulado e vai ver as questões que você errou. Olha, por que eu errei? Eu já estudei essa matéria, não revisei, qual que foi o motivo? Você faz uma análise ali, tem na planilha. E aí, quando vai chegando perto da prova, que a gente está fazendo aquele reta final, que eu peço para o aluno, assim, ó, vamos fazer a chamada agora, eu quero ver como está a sua planilha. Tá, e a caixa preta, eu quero ver o que está. Ah, caixa preta, eu não preenchi, não dá, é um dia aí que eu vou. Não, mas não é um dia, é poucas horas, umas 2 horinhas ali. Ah, mas não vi. Pô, mas era um ótimo momento para perceber, né? Exatamente isso que você falou, é aí que você consegue visualizar bem o que você errou e o que você pode melhorar. Inclusive, você falou da estatística de 70%, né? Até tem uma brincadeira que a pessoa chega no 70%, parece que ela trava. E eu, ano passado, estava num grupo, daí eu falei para a pessoa que estava lá, falei assim, olha, ela falou, não consigo passar de jeito nenhum. Eu perguntei, falei assim, olha, então tá, então me diz o que são os 30% que você está errando. Não sei. Foi, tó, então vamos começar por aí, ó, calma. Você vai fazer um simulado agora. Eu tinha lá pronto um para o INSS, devia ter umas 300 questões. Daí eu mandei, você vai resolver, vai levar um tempo, tudo bem. E aí, quando você me mandar de volta, a gente vai avaliar. E assim, tinha alguns pontos que eu errava tudo. Tudo. Zerava, sabe? Assuntos Atos administrativos, geralmente específicos. eram pontos teóricos. Atos administrativos, errava tudo. Eu falei, olha aqui, vamos fazer esses ajustes aqui. Vai estudar agora, daqui para frente. Eu coloquei lá 20 pontos, alguma coisa assim. E a pessoa estudou, e daí na próxima vez que ela revisou foi para 89%, 87%, sei lá, alguma coisa assim. Sabe? Era um pequeno ajuste de atos administrativos, um tema muito importante, né, que estava errando completamente. Ou seja, foi uma manhã de estudo de um tema que a nota já disparou. Então, igual você falou, monitorar o que tá dando certo e principalmente o que está dando errado é fundamental mesmo. Eu achei Sim, muito interessante esse. legal. Eu trabalho o monitoramento como um processo mais detalhado. E eu trabalho uma outra técnica dentro do método dos 4 estudos, que é o mapeamento de erros. O mapeamento ele é mais no dia a dia. Fez Ah, questão, errou, chutou, tem que mapear. Tem que identificar o que não sabia, na verdade, identificar por que errou, o que não sabia e tem que mapear. Eu sempre trabalho mapeamento de erros com os meus alunos. E o que eu falo com o pessoal? Se você erra agora e você não faz nada com o seu erro, você vai errar lá no dia da prova. Por quê? Você não fez nada. Ah, mas eu entendi. Você vai esquecer. Não construiu conhecimento porque errou. Agora, se a partir do momento que você identifica o erro, ouviu ali que chutou, mas não está muito convicto ainda, trabalha em cima disso, na prova a chance de você acertar é maior. E o mapeamento de erros, digamos que é um monitoramento, só que ele é mais presente no dia a dia. Ele não é um processo diagnóstico. E ele faz muito sentido, bem parecido com a lógica da caixa preta, e tem tudo para dar certo, porque é isso que potencializa resultado. perfeito, perfeito, Thaís. Eu tinha feito uma sequência de perguntas aqui, mas você já respondeu tudo aqui, a área do foco, né? Os maiores erros, assim, que você não falou exatamente os maiores erros, mas pontuou muita coisa. E Sim. olha, muito legal. Quero te agradecer de novo, assim, olha, foi fantástico assim, essa nossa conversa. Eu não tenho a menor dúvida que
né, nessa conversa aqui, as pessoas que acompanharam, elas conseguiram definir muitos pontos que são muito importantes na preparação, né? Técnicas, né? Até o professor Sim. Tomás está entrando aí, fantástico também, fala muito das técnicas, da importância de tudo isso, né? De estudar com uma preparação, com um método, né? Não estudar, igual você falou, sentar um belo dia e, o que eu vou estudar hoje? Aí a tendência é estudar aquele assunto que gosta mais, e aí vai deixando para trás aqueles temas que não gosta, e, Verdade. enfim, vai estar sempre patinando, patinando, e aí fica difícil avançar realmente. Thaís, eu queria te pedir que você contasse para a gente o que você tem, como funcionam os seus planos, as suas mentorias, o que você tem aberto, se tem turma aberta. Conta um pouquinho para a gente o que você tem aí para convidar os alunos também para participar, tá? Fala para a Sim. gente um pouquinho mais. Maravilha. Então, eu costumo dizer que eu tenho vários produtos, mas eu vou simplificar. Eu tenho um curso que chama o Estudo Prático para Concurso. Ele é para quem? Para aquela pessoa que decidiu começar a estudar hoje. Eu quero ser concurseira. A pessoa não sabe nada do mundo dos concursos. Esse é um curso para iniciante, para aprender o básico e se inserir no mundo dos concursos. E eu tenho Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, que é para o concurseiro experiente, que é aquele que não sai dos 70%, que está precisando trabalhar técnica de estudo. Lá eu trabalho técnica de estudo, produção de material, desenho todo o processo, ensino como montar planejamento. Aí é um curso mais robusto. É o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos. Então eu tenho 2 cursos online. Aulas gravadas, compra, assiste, tudo certo. E eu tenho o meu serviço individualizado e personalizado, que é a consultoria. O que é o processo de consultoria? Eu monto planejamento, cronograma, método e técnica de estudo da pessoa. Então, eu vou ouvir qual que é a rotina da pessoa, qual que é o dia a dia, quais são as facilidades, as dificuldades. Eu monto tópico a tópico a ordem das matérias, qual material ela vai utilizar, qual vai ser a forma de estudo, meta de questões por tópico, os prazos, faço as definições do cronograma e entrego para ela o planejamento todo pronto e individualizado. Isso é dela, individualizado. Quem quer seguir sozinho, pode seguir tranquilamente. Tá tudo pronto lá. E quem não quer seguir sozinho, além dessa consultoria, adquire a mentoria. Aí a mentoria é um serviço de acompanhamento e monitoramento dos estudos, também individual. Eu vou monitorar o desempenho desse aluno, monitorar o desempenho nas questões, a evolução no processo de estudos, identificar pontos falhos, trabalhar a correção, vou trabalhar outras técnicas, agregar e, se necessário, fazer outras repactuações e reajustes, e ainda vou trabalhar estratégia de melhoria de desempenho, que é uma estratégia que eu monto para conseguir avançar e mudar de nível ali dentro do processo de estudos. Então, hoje, esses são os meus serviços. Tem 2 cursos online e 2 serviços que são individualizados. E tem vaga Perfeito. para tudo. Tem vaga? Legal. Tem Legal, vaga para tudo. eu vou pedir para você compartilhar comigo depois o link, daí eu mando para o pessoal, coloco também, eu coloco na bio lá, enfim, eu compartilho com todo mundo aí, porque sem sombra de dúvida, né, as pessoas, elas quando vão fazer um esporte ou numa academia, contratam um personal trainer, vão fazer um tênis, contratam um professor, mas na hora de estudar, ela acha que ela consegue ir bem estudando pela cabeça do concorrente, né, e isso já se mostrou extremamente ineficaz, motivo de muita frustração, de cansaço, queima de energia, de dinheiro, de tempo. Então, eu sempre digo, olha, é um investimento que você faz em você, que não vai ser quase nada, assim, questão de, o seu primeiro salário, sem sombra de dúvida, já banca tudo isso aí. E, assim, passar 6 meses, 1 ano, 2 anos mais rápido, assim, não tem preço, né? Pode ser, muitas vezes, o diferencial entre a pessoa que para e aquela que segue adiante, que sabe que está no caminho certo e está próxima da aprovação. Thaís, É isso aí. muito obrigado, viu? Pela aula, por toda a É explicação aí, isso. por todo esse carisma seu, tá? Me encaminhe, por gentileza, os seus links, tá? E eu vou compartilhar com todo mundo. Espero que possamos ter novas conversas como essa, porque eu tenho a menor dúvida que são muito úteis e o pessoal gosta bastante disso, tá bom? Muito obrigado. Maravilha.
Então, gostaria de te agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Agradecer todo mundo que veio. Eu vi que ao longo do tempo vieram várias pessoas, entraram muitas pessoas. Então, muito obrigada pela audiência. Dizer que eu me coloco à disposição para quem quiser me seguir. Os meus seguidores que não seguem o Luiz, entra lá no perfil dele, já segue ele. E quem é seguidor do Luiz e ainda não me segue, eu convido vocês a conhecerem o meu Instagram e conhecer mais o meu trabalho. No mais, boa noite para vocês, bons estudos para quem ainda vai estudar. Nós nos vemos em breve, Luiz. Então tá, sem dúvida. Um abraço, até mais, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.